Aqui está algo que deveria fazer você parar imediatamente. As mentes mais sofisticadas da história humana, matemáticos, físicos, lógicos e filósofos, passaram séculos construindo argumentos à prova de falhas para a existência de Deus. E, no entanto, as mesmas ferramentas que eles usaram, lógica, razão, matemática, podem ser exatamente as mesmas que silenciosamente desmontam cada um desses argumentos. Pense nisso por um momento. A arma e a ferida são o mesmo objeto. Disseram-nos que a razão nos leva a Deus, mas e se a razão, seguida honestamente, nos levar para um lugar completamente diferente? E se o universo não precisar de uma explicação além de si mesmo? E se a necessidade de uma explicação for, na verdade, uma falha na forma como pensamos e não uma pista sobre o que existe lá fora? Essa é a pergunta que vamos perseguir hoje. E eu prometo a você, para onde quer que ela nos leve, mudará a forma como você vê tudo. Vamos começar por algo simples, algo profundamente humano. Você já teve esse pensamento antes? Talvez quando criança, deitado na grama, olhando para o céu noturno, ou talvez na semana passada, em um quarto silencioso, quando o mundo parou por um instante. O pensamento é quase inevitável. Por que existe algo em vez de nada? Parece a pergunta mais profunda imaginável. Por quase toda a história humana, a resposta parecia óbvia. Algo criou isso. Alguém projetou isso. Tinha que haver uma causa, um criador, uma mente por trás da cortina puxando os fios da realidade para a existência. Essa intuição não é estúpida nem primitiva. É uma das conclusões mais naturais que uma mente pensante pode chegar. Pessoas brilhantes chegaram a ela por milhares de anos. Quando você encontra um relógio caído no campo, assume que existe um relojoeiro. Quando olha para a maquinaria intricada de uma célula viva, a forma como as proteínas se dobram, como o DNA se replica com precisão impressionante, como seu coração bate sem uma única instrução consciente durante toda a sua vida, o instinto de dizer algo fez isso parece quase irresistível, e assim as civilizações construíram deuses, depois filosofias em torno desses deuses e, notavelmente, provas lógicas formais, projetadas com o rigor de teoremas geométricos para demonstrar que Deus deve existir. O argumento cosmológico dizia que tudo que existe tem uma causa. O universo existe, portanto, o universo tem uma causa, e essa causa deve ser Deus. O argumento ontológico dizia que Deus é definido como o ser concebível mais grandioso e que um ser que existe na realidade é maior do que um que existe apenas na mente. Portanto, Deus deve existir na realidade. O argumento teleológico dizia que o universo mostra sinais inconfundíveis de design e propósito, e design implica um designer. Esses não são contos de fadas. São produtos de intelectos monumentais que levaram a razão a sério e a seguiram o mais longe possível. Mas é aqui que as coisas ficam interessantes, porque a ciência e a lógica, essas mesmas ferramentas, continuaram avançando, e à medida que avançavam, começaram a responder às perguntas que supostamente precisavam de Deus. Uma a uma, silenciosa e discretamente, as lacunas começaram a se fechar, e uma pergunta muito desconfortável começou a se formar na mente de quem prestava atenção. O que acontece quando todas as lacunas desaparecem? Quando as pessoas debatem a existência de Deus, geralmente discutem sobre evidências, milagres, escrituras, experiências pessoais e o ajuste fino das constantes físicas. Esses são debates interessantes, mas perdem algo mais fundamental. A pergunta oculta é esta: o argumento de Deus é sequer uma forma válida de explicação? Não se é verdadeiro ou apoiado por evidências, mas se em sua essência é o tipo de coisa que realmente explica alguma coisa. Uma boa explicação pega algo misterioso ou improvável e mostra como ele surge de algo mais simples, mais fundamental ou mais geral. Ela reduz o mistério, ela oferece um mecanismo que você pode testar, prever ou pelo menos compreender mais profundamente. Newton não disse apenas gravidade, ele deu equações. Darwin não disse apenas design. Ele mostrou um processo cego de variação, seleção e herança,
que produz complexidade impressionante a partir de condições iniciais simples. Agora pergunte a si mesmo: o que a explicação de Deus realmente faz? Ela pega a pergunta, por que o universo existe? E responde com, por que um ser infinitamente complexo, eterno, todo-poderoso e onisciente o criou? Mas de onde veio esse ser? Se a complexidade exige explicação, então um Deus infinitamente complexo exige uma explicação ainda mais urgente do que o universo. E se Deus não precisa de explicação, se Deus pode simplesmente existir sem causa, então por que o universo não pode? O argumento de Deus não reduz o mistério, ele apenas o reformula com roupas mais elaboradas. A imagem científica começa com o Big Bang. Há aproximadamente 13,8 bilhões de anos, o universo observável emergiu de um estado extraordinariamente quente e denso e vem se expandindo desde então. Mas começo na física não significa o mesmo que na linguagem comum. Nossos modelos matemáticos quebram no ponto que chamamos de singularidade. Isso não é evidência de que algo sobrenatural aconteceu, é um sinal de que precisamos de uma física melhor. A cosmologia quântica sugere que o universo poderia emergir de um estado quântico de vácuo sem uma causa clássica anterior. No nível quântico, a própria ideia de antes do Big Bang pode nem fazer sentido. O tempo em si pode ter surgido junto com o universo. Se o tempo começou com o universo, perguntar o que o causou antes de ele existir é como perguntar o que fica ao sul do Polo Sul. A pergunta se dissolve porque assume uma estrutura, causação, que exige tempo. O argumento cosmológico diz que tudo que existe tem uma causa, mas se essa regra é universal, então Deus também deve ter uma causa. No momento em que você faz uma exceção para Deus e o chama de causa não causada, você já abandonou sua própria premissa. Você admitiu que algumas coisas podem existir sem causa. E se isso é permitido, por que não o universo também? O argumento ontológico não se sai melhor. Ele afirma que a existência é uma propriedade e que um ser maximamente grandioso deve possuí-la. Mas, como Immanuel Kant apontou no século XVIII, existência não é um predicado. Você não pode definir algo para a existência. Se pudesse, eu poderia definir uma ilha maximamente perfeita com praias perfeitas e concluir que ela deve existir. A lógica é idêntica e claramente absurda. As ferramentas da razão que outrora pareciam apontar para Deus, quando seguidas com honestidade e rigor, começaram a apontar para um lugar completamente diferente. Versão em português brasileiro, prosa contínua. O padrão é consistente. Toda vez que substituímos um ser fez isso por aqui está o processo, ganhamos compreensão real, poder preditivo e a capacidade de fazer coisas significativas com esse conhecimento. A pergunta é: o que devemos esperar quando chegarmos ao fundo da realidade? Vamos mais fundo. Vamos olhar de verdade o que a física moderna diz sobre a natureza da realidade, camada por camada. A primeira camada é aquela em que você vive. Objetos, forças, campos, maçãs caindo, planetas orbitando, luz viajando pelo espaço. Nessa camada, a física oferece as leis de Newton, as equações de Maxwell e a relatividade de Einstein. O universo nessa escala é de uma ordem impressionante. Ele segue regras, e essas regras são expressas em matemática de elegância extraordinária. Essa elegância já foi vista por muitos como a impressão digital de uma mente cósmica. Mas vamos mais fundo. Passe dos moléculas, dos átomos e entre no mundo subatômico. Aqui você encontra a mecânica quântica e o universo para de se comportar como você esperava. No nível quântico, as partículas não têm propriedades definidas até serem medidas. Um elétron não tem uma posição definida. Ele existe em uma superposição de muitas posições possíveis simultaneamente, descrita por uma função de onda que dá apenas probabilidades. A realidade, em seu nível mais fundamental, não é uma coleção de objetos definidos. É um campo cintilante de probabilidades e, o mais importante, no nível quântico, eventos podem acontecer sem causas no sentido clássico. O decaimento radioativo, por exemplo, é genuinamente aleatório. Não existe mecanismo subjacente ou variável oculta que determine exatamente quando um núcleo específico vai decair. Ele simplesmente decai, com certa probabilidade por unidade de tempo. Isso não é ignorância, é a própria estrutura da natureza. Agora vamos ainda mais fundo. Abaixo das partículas quânticas, os físicos acreditam que existem campos quânticos.
o campo do elétron, o campo do fóton, o campo de Higgs, que permeiam todo o espaço. As partículas não são bolinhas de bilhar, elas são excitações desses campos como ondulações em um lago. O universo inteiro, em seu nível mais fundamental, pode ser nada mais do que campos quânticos em diferentes estados de excitação. Na teoria quântica de campos, um estado de nada, um estado de vácuo, não é verdadeiramente vazio. O vácuo ferve com flutuações quânticas. Partículas virtuais surgem e desaparecem constantemente. O vácuo tem energia. O efeito Casimir demonstra isso em condições de laboratório. O espaço vazio não é nada. É uma entidade quântica dinâmica e agitada. Isso importa profundamente para o argumento de Deus. Porque a afirmação de que o universo deve ter sido criado do nada por um criador assume que o nada é um estado estável e inerte. Mas a física nos diz que o vácuo quântico é inerentemente instável, ele tende a produzir algo. As flutuações são seu comportamento natural. Um universo surgindo de uma flutuação do vácuo quântico não requer um criador, assim como uma bolha não precisa de um milagre para se formar em água fervente. Agora vamos expandir nossa visão radicalmente. Do átomo para o corpo humano, trilhões de células, cada uma cidade movimentada de maquinaria molecular. Tudo isso surgiu de uma única célula fertilizada, seguindo instruções codificadas no DNA, zoom ainda maior. A Terra é um planeta rochoso orbitando uma estrela comum em um dos braços de uma galáxia com 400 bilhões de estrelas. Essa galáxia, a Via Láctea, é uma de cerca de 2 trilhões de galáxias no universo observável. A escala é quase incompreensivelmente vasta, antiga e indiferente. A maior parte dela é fria, escura, vazia e letal para a vida. Estrelas explodem, galáxias colidem, buracos negros consomem tudo ao redor sem misericórdia ou propósito. Se existe um designer, ele foi extraordinariamente desperdiçador. Construiu um universo de 2 trilhões de galáxias para produzir, pelo que sabemos, vida em talvez um punhado de planetas rochosos. A escala do universo não sugere design, sugere um universo que funciona pelas próprias leis, gerando estrutura onde as condições permitem, indiferente onde não permitem. E agora chegamos à percepção que une tudo. O argumento de Deus, em todos os níveis, comete o mesmo erro fundamental. Ele trata a explicação como algo que sempre termina em uma pessoa, uma mente, uma vontade, uma intenção. Se algo existe, alguém deve ter desejado que existisse. Se algo é ordenado, alguém deve ter ordenado. Isso parece natural porque reflete como a explicação funciona na vida humana comum. Mas essa tendência cognitiva, nossa detecção rápida de agência, não é um guia confiável para a estrutura profunda da realidade. A física e a matemática mostraram, repetidamente, que as características mais fundamentais da realidade não precisam de agente. Elas emergem da matemática em si. Elas decorrem da estrutura da lógica. O universo, em seu nível mais profundo, pode não ser uma coisa contingente que precisava ser criada. Pode ser uma estrutura matemática. Estruturas matemáticas não precisam de causas, elas simplesmente são. O universo pode não ser contingente, pode ser necessário, e coisas necessárias não têm criadores. O argumento de Deus assume que o universo é o tipo de coisa que precisa de explicação de fora. Mas e se não for? Nada disso significa que o universo é frio ou sem sentido. Na verdade, é o oposto. Há algo muito mais extraordinário em um universo que gera sua própria complexidade, que faz a consciência surgir da química, que permite que a matéria se organize de forma que possa olhar para si mesma e contemplar sua própria existência, do que em um universo montado por um artesão externo. O assombro não diminui com a compreensão, ele se aprofunda quando você entende que o ferro no seu sangue foi forjado no núcleo de estrelas que morreram antes do sol nascer. Isso não é um fato frio, é uma história mais magnífica do que qualquer mito. Filosofia há muito tempo lida com a questão do sentido em um universo sem criador. As respostas que surgiram não são de desespero, são uma dignidade diferente, uma dignidade humana. O reconhecimento de que o sentido não é algo dado de cima, é algo que construímos através da conexão, do amor, da curiosidade e do ato de prestar atenção a um mundo que é infinitamente, inesgotavelmente interessante.
Vivemos dentro de um mistério que pode ser conhecido e recebemos do próprio universo, através da evolução, da cultura e da linguagem, as ferramentas para conhecê-lo. Isso é extraordinário, isso é suficiente. A ciência e a lógica não mataram o assombro, não mataram a beleza. O que elas fizeram, silenciosa e rigorosamente ao longo dos séculos, foi fechar a porta para uma forma particular de responder à pergunta. A forma que diz: pare aqui. Uma pessoa fez isso. O mistério está resolvido. Porque o mistério não está resolvido. Se alguma coisa, ele está mais profundo do que nunca. Vivemos dentro de um universo que não tem bordas que possamos alcançar, nem fundo que possamos tocar. A mecânica quântica nos diz que na base da realidade há incerteza irredutível. A realidade pode ser, em seu núcleo, não totalmente cognoscível, e a consciência, o fato de você estar aqui, lendo estas palavras, sentindo o peso destas ideias, continua sendo talvez o maior mistério de todos.